Eu quero cumprimentar o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Deus seja louvado, amém? Hoje é o 5º dia da campanha que traz por título: O que eu faço hoje, tu não entendes, mas entenderá depois. João capítulo 13, versículo 7. Já que nós estamos em pé, vamos fazer uma breve oração, porque eu sei que nós estávamos aqui desde as 6h30, os irmãos que estavam orando, mas só que os ouvintes não participaram da oração. Nós vamos orar por eles também. Quem quer orar comigo, dá glória a Deus. Aleluia! Feche os teus olhos e falamos com o Pai. Pai querido, Pai amado, graças te damos por esse privilégio, meu Deus, de me encontrar, meu Deus, aqui na tribuna, Senhor, aqui no teu altar que é santo e poderoso, meu Deus. Fala com a sua igreja, Senhor, fala com os ouvintes, meu Deus, aquele que pela primeira vez, meu Pai, está entrando neste canal, Senhor, que essa ministração possa inundar o teu ser, renovar as tuas forças, trazendo conhecimento, trazendo inteligência, trazendo, meu Pai, algo necessário para a vida deles, meu Pai. Fala com a sua igreja, não fala aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos, meu Pai, para que haja mudança de vida. É o que eu lhe peço, meu Deus, e agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Hoje eu quero falar a respeito sobre o ministério de Eliseu, mas a minha Bíblia já está aberta, mas abre a sua também. Quem trouxe a Bíblia Sagrada de quem eu trouxe? Então vamos abrir ela no livro de 2 Reis, 2 Reis, capítulo 3, nós vamos ler do 5 ao 9, depois nós vamos ler o versículo 11 e o 14 e o 18, depois nós vamos ler o capítulo 4, do 1 ao 7, e depois do 38 ao 41, nós vamos falar sobre o ministério de Eliseu, então precisamos ler estes versículos, amém? 2 Reis, capítulo 3, versículo 5, quem encontrou diz amém. Amém. Quem está procurando dar glória a Deus, ajuda os nossos irmãos a encontrarem, amém? Aleluia, todos já encontraram, amém? Vamos ler? Versículo 5 diz assim: Sucedeu, porém, que, morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. Versículo 9: E partiu o rei de Israel, e o rei de Judá, e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, e o exército e o gado que os seguiam não tinham água. Versículo 10: Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou a esses 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. Versículo 11: E disse Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Versículo 14: E disse Eliseu: Vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti e nem te veria. Versículo 15: Ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. Versículo 16: E disse: Assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas. Versículo 17: Porque assim diz o Senhor: Não vereis vento e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis, vós e os vossos gados e os vossos animais. Versículo 18: E ainda isto é pouco os olhos do Senhor, também entregará eles os moabitas nas vossas mãos. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo,
réu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Declara-lhes que és o que tens em casa. E ela disse: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados de todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Versículo 5. Partiu pois dele, fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. Versículo 6. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse ao seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Versículo 7. Então veio ela e o fez saber o homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Versículo 38. E voltando Eliseu a Gigal, havia fome naquela terra. Os filhos dos profetas estavam sentados na sua presença. E disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faz o caldo de ervas para os filhos dos profetas. Versículo 39. Então saiu ao campo apanhar ervas, e achou uma panela brava, achou uma parra brava, e colheu, e delas a sua capa cheia de colonositidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não o conheciam. Versículo 40. Assim tiraram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela, e não puderam comer. Versículo 41. Porém ele disse: trazei com essa farinha, e deitou a panela e disse: tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Podeis vos assentar, amém? Tem glória a Deus aí, tem aleluia, louvado seja Deus, amém? O tema desta noite é o ministério de Eliseu. Eu quero destacar aqui nesta noite alguns milagres de Eliseu como confirmação do seu ministério profético na terra, amém? Eu quero deixar alguns objetivos aqui, os objetivos específicos, querida igreja, refere-se ao quê? Para que cada um que está aqui nesta noite atinja, amém? Aquilo que você tem dentro do teu coração, que é o objetivo, amém? Por exemplo, aleluia, ele está se referindo tudo ao respeito do profeta. Então vamos aprender conforme a palavra de Deus. Eu quero evidenciar aqui nesta noite que o Senhor zela para o seu povo. Coloque isso na tua mente, no teu coração, que Deus, Ele zela pelo seu povo. Eu quero demonstrar aqui nesta noite a fé, a confiança da viúva de Sarepta. Aleluia. Eu quero dizer algo para você, que é necessário que você tenha o mesmo ato de fé que teve o profeta Eliseu. Amém? Eu vou deixar aqui um texto que todo mundo já conhece, no livro de 2 Reis, capítulo 3, versículo 11, que diz assim: e disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Eu sei que nós já lemos, mas estou repetindo. Então respondeu um dos servos, aleluia, do rei de Israel, e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Eu quero também nesta noite perguntar: tem profeta aqui nesta noite? Aleluia. Será que tem algum profeta aqui nesta noite que Deus ele quer usar em suas mãos? Se tem profeta aqui nesta noite, dá glória a Deus. Aleluia. Através das ações e comportamento do profeta Eliseu, a igreja, o quanto é importante conciliar no cumprimento e também no ministério divino, amém? Bondade, firmeza. A Bíblia nos conta dizendo que o sucessor de Elias era enérgico, para quem não sabe, ele era contundente quando precisava, e porém a Bíblia também conta dizendo que ele era compassivo também quando precisava. A Bíblia diz também, querida igreja, que ele era muito prestativo também, presto com o que sofriam,
com aqueles que necessitavam de ajuda naquela época. Aleluia. Então, irmãos, seja também prestativo aqui nesta noite. Ajude aqueles que principalmente estão necessitados, amém, de ajuda. Quem pode dar glória a Deus? Querida igreja, Deus é poderoso, Ele usa os seus filhos. Se Deus ele é poderoso, Ele quer usar você que está aqui nesta noite, Ele quer usar os ouvintes que estão nos ouvindo aqui, para realizar milagres através de ti. Vamos voltar aqui para a palavra. Igreja, o ministério do profeta Eliseu, ele foi marcado por acontecimento extraordinário, amém? E nessa ministração, nós vamos estudar sobre 3 deles aqui. Eu sei que tem mais, mas o horário não vai, nos ajudar. Mas eu quero falar a respeito de 3 aqui, para nós aprendermos aqui um pouquinho com o Senhor, que foi o milagre das águas, amém? Que alagaram o vale. Irmãos, a Bíblia diz que alagaram o vale sem que houvesse chuva. Você tem noção disso? Como que vai alagar o vale se não tem chuva? Aleluia! Mas isso é poder de Deus. A Bíblia diz que as águas, irmãos, se alagaram com o vale sem que houvesse chuva, e a multiplicação do azeite da viúva. Amém? Só Deus pode fazer esse milagre. Aleluia! Da aniquilação da morte presente na panela, do ensopado que foi feito, servido por um dos seus servos ali, do profeta. E nos 3 eventos, querida igreja, estão evidentes a fé, a obediência, a poderosa unção de Deus sobre o profeta Eliseu. Quem pode dar glória a Deus aí? Vamos falar, número 1. Eliseu, a Bíblia conta dizendo que ele salva 3 reis e seus exércitos. Vamos lá, voltar para a história. A Bíblia nos conta dizendo que reis bons e reis maus. A Bíblia diz que foi num período do reinado dividido, ou seja, houve ali uma alternância de reis bons e de reis maus. E a Bíblia conta dizendo que essa distinção entre os bons e os maus nos leva a conta apenas o modo como esses reis administravam o reino, ou seja, que lideravam o seu povo. A Bíblia conta dizendo, querida igreja, que a forma como eles se relacionavam com Deus. Portanto, igreja, ao referir a um determinado rei como mau, o autor do livro dos reis, quem escreveu o livro de reis, ele está dizendo que esse monarca, além de desobedecer, a Bíblia conta também dizendo que eles desprezavam a Deus. É isso mesmo que você acabou de escutar. Eles desprezavam a Deus em seu culto e promoveu a adoração de ídolos. Número 2, a Bíblia diz que os 3 reis, querida igreja, vão à guerra contra os moabitas, amém? E conta a história dizendo que Jorão, rei de Israel, que como seu Judá, considerado um excelente monarca em razão de promover a adoração ao verdadeiro Deus, o rei de Edom, que era vassalo de Judá. Nós lemos lá no livro de 2 Reis, capítulo 3, versículo 9. O que motivou, querida igreja? Motivou a guerra, e a Bíblia conta dizendo que foi a rebelião dos moabitas, que à época pagavam pesados impostos ao rei de Israel. 2 Reis, capítulo 3, versículo 5. Número 3, querida igreja, a predição de Eliseu se cumpriu. A Bíblia conta dizendo que em respeito ao rei Josafá e o profeta Eliseu, cheio do poder de Deus, previu que as águas de abundância alagariam milagrosamente toda aquela região, sem ação do vento e sem ação da chuva. Só Deus, querida igreja, poderia fazer isso. É o que Ele quer fazer na tua vida, se você crer, se você auto-permitir que Ele pode fazer na tua vida. Ele começa a agir aqui nesta noite. O Senhor não apenas realizaria este milagre, querida igreja, mas também lhes entregaria a vitória sobre os moabitas. Deus hoje Ele vai entregar vitória sobre os moabitas. Quem são os moabitas? Inimigo do povo de Deus. 2 Reis, capítulo 3, versículo 18. Querida igreja, não importa se as pessoas infiéis
existe no meio das fiéis. O Senhor sempre irá intervir a favor dos que o temem. Não se preocupe, Deus ele vai intervir na sua vida. Quem crê, dá glória a Deus. Aleluia. Mais uma vez, querida igreja, aleluia, continue debaixo da unção, continue debaixo da graça de Deus. Ore o Senhor dando graça, suplicando a sua direção. Aleluia. Tenha a mão todo, sabe, o material que é necessário, que é a Bíblia Sagrada. Aleluia. Leia, amém, medite nela, procure, sabe, buscar mais conhecimento, mais poder de Deus para a sua vida. Número 2, Eliseu, querida igreja, ele aumenta o azeite da viúva. Deus, ele sabe que você veio buscar aqui nessa noite. Ele sabe qual é a sua necessidade, como sabia também daquela viúva. O profeta Eliseu foi lá somente para aumentar o azeite da viúva. A situação das viúvas em Israel, querida igreja, a vida das viúvas no tempos bíblicos era bem difícil. Não é como hoje, que quando o marido falece, ela recebe ali o pagamento do INSS, aposentadoria, né? Não, antigamente era muito difícil. Tinha que realmente confiar no Senhor, pois as mulheres daquela época dependiam dos seus maridos para prover o sustento. Não via sustento de outra parte, a não ser dos seus maridos. Mas se os maridos falecessem, elas teriam que confiar no Senhor. É o caso da viúva de um dos discípulos dos profetas de Israel. Após a morte do marido, a Bíblia nos conta dizendo que a mulher ficou numa situação bem complicada. A Bíblia conta dizendo que ali começa a faltar suprimentos da sua casa, sabe? Começa ali ver a ameaça dos seus filhos serem vendidos como escravo. Segundo os Reis, capítulo 4, versículo 1 e 2, e a Bíblia nos conta dizendo que Deus ouviu o clamor daquela viúva. Se Deus ouviu o clamor da viúva, agora imagine a sua que está aqui nessa noite. Imagine os ouvintes que estão clamando pela misericórdia de Deus. A Bíblia conta dizendo que Deus supriu as suas necessidades. Segundo os Reis, capítulo 4, versículo 3 ao 7. Uma única botija, igreja, presta atenção aqui. Uma única botija de azeite foi suficiente para Deus operar o milagre. Deus não precisa de muitas coisas, não. Ele só apenas precisa de apenas uma única botija de azeite, é o suficiente. E a Bíblia nos conta dizendo que após ouvir da mulher que não tinha nada, além de uma vasilha de azeite, o profeta disse a ela, querida igreja, presta atenção aqui, que tomasse vasilhas o quê? Emprestada com os vizinhos. Aleluia. Então com certeza tinha muitos vizinhos ali por perto e que procurasse emprestá-lo. E a Bíblia continua dizendo que ao entrar em casa com os filhos, era para que eles fechassem a porta. E a Bíblia diz que foi uma ordem. Ele não faz um pedido, ele faz o quê? Uma ordem. É isso que Deus fala para você fechar a porta. Amém? Assim como o Senhor também pediu para ela que fechasse a porta. A ordem era, sabe de que maneira? Derramar. Quando você fechar a porta, aleluia, Deus ele vai derramar em cada vasilha disponíveis que você emprestou. Quem pode dar glória a Deus aí? O pouco de azeite que possuía, querida igreja, pôs à parte à medida que ficassem cheias. Isso é o poder do nosso Deus. Segundo os Reis, capítulo 4, versículo 2 até o 4. E foi justamente, querida igreja, o que ela fez. E é justamente o que você veio fazer aqui nesta noite, que Deus quer que você faça. Aleluia. E quando acabaram as vasilhas, como diz a palavra de Deus, o que aconteceu, igreja? O azeite cessou. É tudo, sabe, irmãos, na medida certa, exata. Amém? O azeite cessou. E depois que cessou, o que ela precisou fazer? A Bíblia nos conta que ela vendeu o azeite, pagou a dívida e ainda pôde manter o sustento da família com o que sobrou. É isso que Deus vai fazer na tua vida. Quem crê, dá glória a Deus. Segundo os Reis, capítulo 6 e 7.
E sabe o que está faltando nós aqui nesta noite, querida igreja? É fé. Somente fé, pastora Patrícia? Não, é obediência também só. Não, precisamos de fé, obediência e uma família unida. Aqui não se vê mais. Tem escassez, família unidas. Aleluia. E nessa ministração, querida igreja, nesse episódio da multiplicação do azeite, percebe que a fé, que a obediência são os ingredientes necessários para que a bênção divina seja abundante na vida daqueles que acreditam, daqueles que creem. Vai recebendo aí, porque é isso que Deus quer trazer para a tua vida aqui nesta noite. Aleluia. Querida igreja, a Bíblia continua contando, dizendo que às vezes o milagre que buscamos não acontece a partir das coisas extraordinárias. Basta trabalharmos com o que Deus já nos deu. E o que é que Deus já tem te dado? O que é que Deus já te deu? Pensa um pouquinho se você esqueceu aí. Comece aqui nesta noite a exercer a fé em sua palavra, ao pedir, assim como foi dito na palavra de Deus, que ao pedir à mulher para fechar a porta, ela obedeceu e fechou-se a porta. O profeta, querida igreja, indicou que o milagre deveria acontecer na intimidade da família, e é isso que Deus ele quer fazer. Quando você fechar a porta e a tua família for unida e tiver intimidade, Deus vai derramar aquilo que está faltando na tua vida. Isso significa que Deus se agrada de uma família unida em torno de um ideal sagrado. Quem pode dar glória a Deus? Conheça mais um pouquinho aqui com Deus. O azeite que foi multiplicado, querida igreja, por um milagre, flui enquanto ela teve vasos vazios. O milagre só aconteceu enquanto tinha vasos vazios, onde poderia colocá-lo. Presta atenção aqui nesta noite. Jamais existe escassez em Deus, ou nas riquezas de sua graça. Toda a nossa escassez está em nós mesmos. Quem está entendendo aí? O que falha, querida igreja, é a nossa fé. A culpa não está em Deus, está em nós. Fala em nós, amém? O que falha é a nossa fé e jamais a promessa do Senhor. Ele sempre nos concede, querida igreja, mais e mais e mais do que aquilo que lhe pedimos. Se ela tivesse mais vaso naquela época, com certeza ela teria recebido mais. Ainda muito mais azeite poderia ter recebido, ou pois haveria em Deus o bastante para enchê-lo, porque o nosso Deus, Ele é tremendo, Ele é forte, Ele é poderoso. E para saber mais, querida igreja, comece a buscar mais a Deus. Deus não necessita de coisas grandiosas para operar milagres nas nossas vidas. Muitas vezes o instrumento do milagre já se encontra em nossas mãos e a gente nem sabe que está nas nossas mãos. Quem está entendendo a glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. A situação das viúvas, querida igreja, a pobreza, a vulnerabilidade, é o que acontece. Mas a viúva de Sarepta, na sociedade patriarcal israelita, querida igreja, a condição da viúva era um risco social, uma mulher, deixando vulnerável econômica e socialmente. Mas graças a Deus que existe um Deus, a qual não está nos vendo, a qual não está nos ouvindo aqui nesta noite. Quem pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Terceira, a morte que havia na panela. Amém? A escola de profetas da igreja. Quando nós lemos lá, que nós já lemos, 2 Reis 2, 3, 5, 7, 15, está falando que os filhos, os discípulos dos profetas, estavam radicados em Betel, Jericó e Gigal. Amém? E continua na palavra de Deus que nessas escolas, os alunos daquela época, eles eram encorajados a buscar uma melhor compreensão da palavra de Deus. Quem está entendendo diz amém? Amém. E a Bíblia continua dizendo, querida igreja, que eles desenvolviam um relacionamento com o Senhor. Você está desenvolvendo também esse relacionamento com o Senhor? Que contribui na manutenção da resistência contra a apostasia, contra a idolatria, aleluia, que imperava naquela época lá em Israel. E por isso, querida igreja, eles eram perseguidos por alguns reis daquela época. 1 Reis, capítulo 18 e versículo 4.
aí onde entra a morte na panela. A Bíblia continua dizendo que foi na escola de profeta de Gigal, que o profeta Eliseu ordenou aos seus servos daquela época que fizesse um ensopado, amém? Para alimentar os discípulos, onde nós lemos isso, segundo Reis, capítulo 4, versículo 38. Então presta atenção aqui, querida igreja. Então provavelmente pela falta de conhecimento sobre as plantas daquela época, diante da escassez que aquele povo estava passando de alimento, a Bíblia conta dizendo que o rapaz, ele pegou junto com os legumes, uma espécie de pepino silvestre daquela época, que continha um veneno. Por isso que eu falo, tem que saber o que está fazendo, né? Ele não sabia, estava todo mundo passando por problemas difíceis, como diz lá segundo os Reis, capítulo 4, versículo 39. A Bíblia conta dizendo que a comida foi servida aos homens, mas logo que provaram, sabe o que aconteceu? Eles gritaram: ai, com certeza o sabor não era de se apreciar. Eles gritaram: a morte na panela, quer dizer, quem comer vai morrer. Amém? Segundo os Reis, capítulo 4, versículo 40. E o profeta Eliseu pediu um pouco de farinha. Olha o mistério aí, irmãos. Eu só tinha aquilo para comer. E a Bíblia diz que Eliseu, ele pede um pouquinho lá de farinha, e a Bíblia nos conta dizendo que ele colocou no caldeirão e declarou uma palavra profética, que não havia mais perigo algum. Deus havia realizado um milagre. Esse é o nosso Deus, amém? Só Deus pode converter o veneno, amém, em bênção, amém? O Senhor, querida igreja, não necessita de ninguém para realizar milagres, amém? Porém, sempre espera de nós uma atitude de fé. Tem uma atitude aqui nessa noite de fé, amém? A Bíblia nos conta que Eliseu tornou-se discípulo, querida igreja. Ele aprendeu com seu mestre, para mais tarde substituí-lo no ministério. Eu acho tão lindo, irmãos, a vida de um homem de Deus. Eliseu, ele aprendeu muito com o profeta Elias. É sempre assim, quando existe um homem de Deus, sempre haverá alguém que o acompanhe. E a palavra de Deus que Eliseu, ele se tornou um aprendiz, amém? Com o seu mestre, mais tarde, a Bíblia nos conta que ele substituiu no ministério. É o que Deus vai fazer na tua vida, não se preocupe. Em algum ponto, querida igreja, outros jovens profetas também se associaram ao profeta Elias e Eliseu, e quando o profeta Elias foi levado, aleluia, para o céu, eles já existiam com uma comunidade de números considerável, amém? Cuja base de ação, querida igreja, era da cidade de Betel e Jericó. E a Bíblia continua dizendo que não há dúvida de que esses homens viviam em um regime de internato, amém? E bem próximo, no sistema monástico daquela época. Presta atenção aqui, querida igreja. E isso é evidente pelo fato de multiplicarem ali em Jericó ao ponto, e também um lugar de tornar pequeno. Então Eliseu encorajou a construir alojamentos apropriados. Sempre Deus estava ali preparando, irmãos. O povo, irmão, precisa ser discipulado, irmãos. O povo, ele precisa, aleluia, aprender. Irmãos, quando você faz ali, você vai levar o seu currículo numa empresa, e ali a empresa vai pedir várias coisas para você, e você vai ter que fazer todas as coordenações que lhe mandam, e ali você vai ter que estudar, vai ter que aprender, sabe, sobre a empresa, o que a empresa faz. Você tem que saber tudo ao respeito. Assim também era na vida espiritual. Antes do profeta Elias ser trasladado para o céu, querida igreja, foi considerado em uma comunidade como um grande mestre. Todo mundo admirava isso nele. Quem está entendendo aí da glória a Deus? E a transferência do seu manto para o discípulo, amém? Em quem era o discípulo? Que mais tarde, futuramente, seria o profeta Eliseu. Isso significa, irmãos, indubitavelmente que este agora substitui o mestre, o profeta Eliseu.
iria substituir o seu mestre. Então está na hora de você se preparar, não é? Porque na hora que Deus tirar esta pessoa, você tem que estar pronto para assumir as responsabilidades. Quem está entendendo a glória a Deus? Prontamente foi reconhecido pelo jovem profeta, e o termo que utilizava para referir aos seus mentores era pai. Olha que coisa linda, irmão. Tinha ele como pai. O que esclarece, querida igreja, não apenas a forma como se sentia a respeito de seus líderes, mas também significa a frase de filhos de profeta. Para eles era uma honra, amém? Ser chamado filhos de profeta. Aleluia. Por isso nós precisamos aprender, irmãos. Amém? E nunca é tarde para aprender com Deus, amém? Geralmente se faz uma distinção entre os profetas, querida igreja, mas ali a Bíblia nos conta que escreveram sobre a profecia aqueles como o profeta Elias, como o profeta Eliseu, não deixaram nenhum registro, com exceção da breve carta do profeta Elias, ali no livro de 2 Crônicas, capítulo 21, versículo 12 e o 15. Então, algumas vezes, querida igreja, concluímos, baseado nos escritos, preservado, que os profetas, aleluia, forjaram alguma forma superior daquela época, amém? Mas isso é uma proposição. Então está na hora de você se preparar. Se prepare aqui nesta noite. Você veio aqui para ouvir, aleluia, que você está prestes para assumir, aleluia, um papel espiritual que você não tem nem ideia do que Deus vai fazer com a tua vida. Conclusão aqui nesta noite. Os 3 milagres apresentados nessa ministração, percebemos que aconteceram mediante algumas iniciativas de trabalho humano. Então isso significa que os milagres operados por Deus na vida de seus servos aconteceram na cooperação com alguns tipos de trabalho, alguns tipos de atitude humana. E Deus tem compromisso com as pessoas de fé. Deus só tem compromisso com pessoas de fé, mas que também sejam operantes e dirigentes. Então está na hora de você assumir o seu papel, amém? Eu acho que você já aprendeu o suficiente, o bastante, amém? Está na hora de você colocar em prática aquilo que você aprendeu, amém? Está na hora de você se posicionar, aleluia. O profeta Eliseu, aleluia, aprendeu muito com o profeta Elias. Eliseu, ele não tinha noção naquele momento a qual estava caminhando com o profeta Elias, o que Deus ia fazer através do seu intermédio. Vocês estão sentados sobre essa cadeira, você não tem ideia, você não tem noção do que está reservado para a tua vida. Então não murmure, não reclame se as coisas não estão saindo como você gostaria que saísse. Aleluia, como nós estamos aqui em campanha, o que eu faço hoje, tu não entendes. Você não está entendendo o que Deus está fazendo na tua vida, mas entenderá depois, fica tranquilo. Glória. Assim como diz lá no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, que é um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo de estar todo mundo juntinhos, não é? Mas também vai chegar um momento de nós estarmos o quê? Separados. Há um tempo de nós plantarmos, mas também vai ter um tempo do quê? De colher. Há um tempo de falar, mas há um tempo de ficar o quê? Quieto, calado. Irmãos, e a gente não entende quando esses momentos chegam na nossa vida. A gente murmura, a gente reclama, ficamos questionando a Deus o porquê de tudo isso, e de vez nós estarmos marchando, nós para. Amém? E o profeta Eliseu, irmãos, quando ele recebeu a capa do profeta Eliseu, ele recebeu porção dobrada do seu espírito. Aquela unção, aquele poder que Deus tinha colocado sobre a vida do profeta Elias, foi direcionado para o profeta Eliseu. É o que Deus vai fazer na tua vida. Amém? Porque a obra de Deus, ela não vai ficar, irmãos, desamparada. Sempre Deus, ele vai
para substituir. Aleluia. Por isso que é momento de aprendizado, é o momento de se preparar. Isso só vem de Deus, porque só Deus dá a capacitação para cada um de nós. E se você veio aqui nesta noite, é porque você é escolhido de Deus. Você que está me ouvindo, você é escolhido de Deus. E não tem como fugir da sua vontade. Mesmo querendo, nós não conseguiremos. Porque quando Ele escolhe, Ele confia. Ele está confiando em você. Não decepcione esse Deus a qual você serve, dizendo que isso não é para você. Não. Ele vai te dar capacidade. Ele vai te dar capacidade. Assuma as suas responsabilidades. Ou você pensa que foi fácil para o profeta Eliseu? Porque andar com o líder é uma delícia. Você não precisa se preocupar com nada. É ou não é? Se o líder dá 5 passos, o que vai acontecer para aquele que está seguindo? Vai dar o quê? 5 passos. Mas sem o líder, as coisas mudam de direção, não é? Por isso, irmãos, não reclame, não murmure, não questione o porquê, mas diga para o Senhor, para que esse povo? Aleluia. Diga, né, como ele, né? Eis-me aqui, Senhor. Faça como o profeta. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Aleluia. Ele sabe quem escolhe. Ele sabe quem ele confia. Você pensa que Deus não estava de olho no profeta Eliseu? Ou foi o profeta Eliseu que escolheu para ser profeta? Ele admirava o seu líder. Por isso que quando o profeta Elias estava sendo retirado dessa terra, ele disse para Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça. Gente, é um privilégio. Pensa o seu líder dizendo: pede o que tu queres que eu faça. E o profeta Eliseu olha para ele dizendo: eu quero porção dobrada do teu espírito. Ai, que o profeta, uma coisa dura que me disse. Mas quando eu for, quando ele for para o céu, e ele ficar ali atento, e quando a capa descer, se ele não tirasse a sua atenção por nada, e a capa descer, e ele tomar posse da capa, ali será o quê? Realizado aquilo que ele pediu. Então, irmãos, você que está aqui nessa noite, você pediu ou não pediu? Então fica atento, não, nem pisque, porque se você piscar, você vai perder. Se tiver alguém falando com você, fala: agora eu não posso te ouvir não, eu estou esperando a minha bênção. Eliseu nem piscou. Gente, é um privilégio. Pensa, receber a capa de seu mestre, de seu líder. Para ele foi um privilégio, não tinha dinheiro que pagasse aquilo que ele estava recebendo. E a Bíblia diz que quando ele recebeu, foi transportado toda a unção, todo o poder sobre a vida do profeta Eliseu. É isso que Deus vai fazer na tua vida. Não tire os seus olhos da bênção. Não dê ouvido a vozes estranhas. Não. Sabe, o nosso maior erro, irmãos, é dar ouvidos para aquele que não tem nada para te oferecer. Para de dar ouvido para aqueles que não têm direção de Deus, que não têm comunhão com Deus. Amém? A Bíblia diz que as ovelhas, ela conhece a voz do seu pastor, mas o pastor também conhece a voz das suas ovelhas. Amém? Então, se você estava dando crédito a ouvir a vozes estranhas, sabe, inutiliza essa voz da consciência. Você sabia, irmão, que a nossa maior prova, eu sei que existem provas terríveis, né? Tipo quando a porta do emprego se fecha, quando falta alimento dentro de casa, quando você não tem dinheiro para pagar as suas dívidas, quando a doença chega. Eu sei que essas
são difíceis, mas a prova mais difícil, que, na minha opinião, é da mente. Essa é terrível, porque é difícil você calar a voz da consciência, aquela voz que não quer se calar, essa voz que muitas vezes atrapalha a gente tomar posse de vitória, posse de bênção. Quem está entendendo aí da glória a Deus? A voz da consciência está dizendo: não, você não vai conseguir não, melhor você parar. Inutiliza ela hoje no nome santo do Senhor Jesus. Só dê ouvido à voz do Espírito Santo. Então para com isso, você vai continuar. Dá um sorriso: não, a vitória é minha, eu tomo posse dela. Inutiliza essa voz que está dizendo que isso não é para você, que Deus não vai mudar, que Deus não vai transformar, que Deus não vai fazer. Que é isso? Ou seja, então qual Deus que você está sendo? Se Ele não pode transformar, então Ele não é Deus. Se Ele não pode multiplicar, então Ele não é Deus. Se Ele não pode curar, então Ele não é Deus. Nós servimos o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. É um Deus que faz milagres. Então vamos inutilizar essa voz da consciência que está dizendo para nós que nós não vamos conseguir, que nós não vamos vencer, que nós não vamos chegar aonde Deus tem determinado a mim na sua vida. Se Ele falou, fica tranquilo, fique calmo. Para que se desesperar? Se Ele te prometeu, meu irmão, minha irmã, meu Deus, é só glorificar, esperar a chegada da tua vitória. Aguarde ela. É a mesma coisa, irmãos. Eu sei que os cristãos não podem jogar na loteria federal. Mas pensa se você ganhasse 1 milhão ou 2 milhões. Tenho certeza que muitas pessoas nem vão dormir de noite. Porque 7 horas da manhã, nem sei que eu acho que o bancário que abre 10 horas da manhã, da Caixa Econômica. Às 10 horas, você vê a hora que passa às 10 horas da manhã que o banco se abre, para que você venha falar com o gerente, para você tomar posse da sua vitória. É, não é? Agora imagina da nossa vida. Você que está aqui nesta noite, irmãos, alegra o teu coração, alegra a tua alma. Já começa a sonhar, já começa a desejar, aleluia, pela sua vitória, aleluia. Não importa o quanto demore, mas saiba dentro do teu coração que ela vem, ela vem, ela vem, aleluia. Não deixe o inimigo te entristecer, não deixe o inimigo roubar algo precioso que Deus tem te dado. Se Ele te permitiu você passar por isso, é porque Deus quer fazer um ajuste na tua vida. Será que você não percebe isso? Só que os ajustes doem. Os ajustes machucam. Os ajustes muitas vezes deixam nós frustrados. Aleluia. Impacientes. Não conseguimos esperar. Mas calma. Não é porque você está passando por isso que você vai permanecer nisto. Você pode ver quando Deus levou aquele povo para o deserto. Por que será que Deus levou o povo para o deserto? Irmão, se Deus quisesse, um prazo muito curto, eles poderiam ter entrado na terra prometida. Poderia ou não poderia? Mas isso aconteceu? Não. Olha, mesmo Deus levando para um lugar para que o povo não ficasse desapercebido, o povo murmurou. O povo preferiu morrer, irmãos, ou voltar para o Egito ou morrer no deserto. E todos aquele povo, irmãos, que murmuraram, morreram no deserto. Você quer morrer no deserto? Deserto não é o teu lar. O deserto é só um lugar de passagem. É um lugar que Deus vai te capacitar por algo maior e melhor na tua vida. Mas deserto não é o teu lar. E quantas pessoas querem morar no deserto? E quantas pessoas querem morrer no deserto? Deserto não é lugar para você morrer, não. Aleluia. Não é? No deserto é onde Deus faz milagre acontecer. Não é? Aleluia. Sim ou não? Sim. Quando Abraão pediu para que Agar e seu filho fossem embora, eles foram para o deserto. Não é?
Agar ainda não tinha tanto assim conhecimento, embora a primeira vez ela já teve contato, dizendo que o filho que ela estava sendo gerado seria Ismael. Ela ouviu, por seu privilégio, uma egípcia ouvir que o filho que ela estava gerando, o nome dele se tornaria Ismael, ia ser uma grande nação. E quando chegou o lamentável do processo daquele deserto, a Bíblia diz que acabou-se a água. E toda mãe que é mãe fica desesperada quando o filho pede água e não tem água para dar. E a mãe, toda mãe sabe que o seu filho iria morrer naquela situação. E a Bíblia diz que ela pegou o seu filho, escorou o seu filho ali, e ela foi bem longe para não ver o seu filho morrer. Com certeza, irmão, ela estava chorando, porque toda mãe que ama o seu filho chora. E sabe quando você chora, irmãos, os seus olhos começam a ficar embaçados e você não consegue ver claramente o que está à sua frente. A prova é isso. A gente chora, 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 nossos olhos ficam embaçados e nós não conseguimos ver a vitória. Só que a Bíblia diz que Deus ouviu o choro do menino. Deus poderia ter ouvido o choro de Agar, podia? Ele podia. Mas ele ouviu de quem? Do menino, do Ismael. E rapidamente, irmãos, Deus preparou um oásis. Vamos dizer, um poço, né? Ela não tinha visto, não estava do lado. Quantas pessoas estão do lado da vez, do lado da vitória e não conseguem ver a vitória? Mas hoje, seque as tuas lágrimas. Não faça como Agar, que só chorou e não conseguiu ver o milagre do lado dela. Precisou Deus ouvir a voz do menino. Aleluia. Está com sede? Hoje Deus está te dando água viva para você aqui nessa noite. Amém? Irmãos, vamos ficar de pé, que já passou o horário. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Amém? Glória a Deus. Vamos agradecer ao Senhor por essa palavra maravilhosa. Aleluia. Deus está cumprindo com a sua palavra aqui nessa noite. Aleluia. Ele te chamou para ser profeta de Deus na terra. Deus te chamou você para ser profetisa de Deus na terra. Não queira recuar, não queira voltar atrás. Mesmo sem força, continue firme e forte, porque Deus vai te fortalecer. Aleluia. Deus vai te entregar aquilo que você tem pedido a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos a Ti pela sua bondade, pela sua misericórdia. Eu não sei aonde está esse profeta Eliseu, Senhor, a qual o Senhor está chamando, não é de hoje, Senhor, que o Senhor está chamando ele para o ministério, Senhor. Não é Deus está te chamando. Onde está você, profeta Eliseu? Aonde está? Aleluia. Se coloque na posição. Aleluia, porque Deus vai te levantar. Deus, Ele vai te usar. A unção de Deus vai descer. A porção dobrada vai descer sobre ti. Deus vai renovar as suas forças. Deus vai te dar aquilo que você precisa. Meu Deus, leva os teus filhos em paz, guardando, livrando e protegendo. E a igreja diz amém. Bate palma bem forte, né? Mas bem forte, com Deus, com vontade. Amém? Aleluia, glória a Deus. Olá, paz seja contigo. Seja bem-vindo ao meu canal Menina de Ouro, Mensagens que Tocam os Corações. Quero agradecer a presença de todos que entraram aqui no meu canal. Se inscrevam, ative o sininho e depois clique em todas. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Estarei respondendo cada uma delas. Compartilhe esse vídeo através do link no WhatsApp, no Messenger do Facebook, no Indirect do Instagram, no TikTok, no Quai,
tenho certeza que Deus irá abençoá-los ricamente. Obrigado. Assista quantas vezes quiserem e até a próxima. Te vejo lá.